Olá, pessoal! Neste vídeo, mostrarei a melhor estratégia que pode ser usada com o indicador Bollinger Bands. Primeiro, é importante entender que é imperativo identificar as tendências do mercado. No entanto, se você estiver negociando há algum tempo, saberá que as tendências raramente se movem perfeitamente em linha reta. Na maioria das vezes, elas são formadas com novos máximos e recuos. O problema é que esses recuos geralmente levam a sinais falsos. Por exemplo, se você usar indicadores de tendência padrão, como a MME 20, ela funcionará bem em uma tendência perfeita. Porém, se houver recuos, a MME pode emitir muitos sinais falsos. O que é o indicador Bollinger Bands? Vamos adicioná-lo ao nosso painel de negociação. É assim que ele se parece. E esse indicador é uma ferramenta mais confiável, pois leva em conta não apenas a direção da tendência, mas também a volatilidade, o que reduz o número de sinais falsos. O indicador consiste em 3 partes. A SMA 20 é a linha laranja no centro. Essa é uma média móvel simples e 2 linhas de desvio padrão acima e abaixo. Nós os exibimos em azul. A linha do meio mostra a direção geral do mercado. Se subir, é uma tendência de alta. Se estiver em baixa, é uma tendência de baixa. Agora está indo para baixo nesse caso, então, consequentemente, o preço está se movendo em uma tendência de baixa no gráfico. É aqui que ele está se movendo, em uma tendência de alta. As linhas superior e inferior mostram a volatilidade. Se tivermos bandas estreitas, isso significa baixa volatilidade. Se as faixas estiverem se alargando, isso significa alta volatilidade. É assim, por exemplo, que estamos fazendo aqui. Nossas faixas estão estreitas e temos baixa volatilidade aqui. Ou seja, o preço não dá saltos bruscos. Aqui já temos as bandas se alargando e, consequentemente, podemos observar que tivemos um salto no movimento de preços para o lado negativo. Também há erros ao usar esse indicador. Um erro comum dos traders é usar as bandas de Bollinger como um indicador de sobrecompra ou sobrevenda, ou seja, vender no limite superior ou comprar no limite inferior. Então, por que isso é um erro? Se o mercado estiver em uma tendência, como uma linha apontando para cima, o rompimento do limite superior poderá significar crescimento contínuo em vez de uma reversão, como muitos acreditam. Nesse caso, a venda levará a perdas, porque você está negociando contra a tendência. Acredito que o indicador Bollinger Bands é mais bem utilizado para procurar a compressão da banda e prever o rompimento futuro. Isso significa que a volatilidade do mercado está em constante mudança, ou seja, baixa volatilidade é igual a alta volatilidade e vice-versa. Quando as bandas estão se contraindo, o que representa baixa volatilidade, logo se seguirá uma expansão, o que representa alta volatilidade, que geralmente leva a um movimento forte. Então, como você reconhece esse movimento? Só precisamos encontrar o mercado em um movimento de tendência lateral ou plana, ou seja, quando a linha central se move lateralmente e as pistas são estreitadas. Vamos encontrar essa situação no gráfico. Já encontramos essa situação. Você pode ver que a linha do meio ele está se movendo lateralmente, as bandas estão estreitas aqui, pois temos baixa volatilidade aqui, e o movimento está em um canal estreito. E tudo o que temos de fazer é esperar que as pistas se alarguem. Se essas faixas começarem a se alargar, isso significa que a volatilidade está aumentando. Determine a direção do rompimento e, se as velas romperem o limite superior e fecharem em alta, é um sinal de compra. Se ele romper o limite inferior e fechar em baixa, será, portanto, um sinal de venda. Vamos analisar o que está acontecendo nessa situação. Podemos notar que, quando a linha começa a se expandir, temos a confirmação, nesse caso, dos candlesticks que rompem o limite inferior e fecham em baixa. Isso é, portanto, um sinal de venda. E aqui está um exemplo claro no gráfico.
Vamos encontrar outra situação em que tenhamos um rompimento para cima. E aqui está uma situação semelhante, mas em um desdobramento. Temos um movimento em um canal estreito, as bandas são estreitadas, a linha do meio se move no canal lateral e, após esse movimento, temos um rompimento para cima, as bandas se expandem. E isso, respectivamente, nos dá um sinal de compra. Velas verdes aparecem, rompem a linha superior, e isso é uma confirmação para abrir uma negociação. Portanto, nesse caso, recomendo não usar as bandas de Bollinger apenas para procurar por sobrecompra ou sobrevenda, pois, nesse caso, podem ocorrer sinais falsos. Mas vamos detalhar. Em que caso podemos seguir essa estratégia específica? Ou seja, negociar a partir de níveis. E aqui podemos observar um corredor de negociação ligeiramente ascendente nesse caso, e justamente aqui não há volatilidade, como mostra o indicador. Ou seja, ele tem limite superior e inferior ligeiramente mais estreitos. O que devemos fazer aqui? Aqui também podemos usar a negociação a partir de níveis, ou seja, usar as bandas de Bollinger para encontrar níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Ou seja, se tivermos um preço em uma faixa de negociação, também poderemos combiná-lo com a negociação a partir do nível. Agora, destacaremos os níveis dessa faixa de negociação, conectaremos os pontos de reversão de preço e teremos um claro movimento de alta de preço. Ou seja, o preço se move lateralmente e quando o preço se move lateralmente, podemos, portanto, usar o indicador Bollinger Bands como uma estratégia de negociação a partir dos níveis. Se o preço atingir os limites superior e inferior desse indicador de negociação, poderemos abrir na direção oposta, mas recomendo que você não abra negociações nesse corredor de negociação com muita frequência, pois, no futuro, o preço ainda romperá esse corredor e expandirá as faixas desse indicador. O preço irá para o rompimento e você deve abrir não na reversão do preço, mas de acordo com o movimento do gráfico. É isso aí, pessoal. Neste vídeo, mostrei a melhor estratégia para usar com o indicador Bollinger Bands.